Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a tia vai contar para vocês uma história muito legal. A história do patinho feio. Espero que vocês gostem. O Patinho Feio. Era um maravilhoso dia de verão, numa região de lagos, em meio a altas folhagens. Uma pata fez seu ninho e se pôs a chocar os ovos. Ela estava muito ansiosa para ver seus filhotes, como demoravam a nascer. Finalmente, o primeiro rompeu a casca do ovo e, piando alegremente, pôde ver a luz do dia. Em seguida, outro ovo se rompeu, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Mamãe Pata estava muito feliz com seus patinhos, todos amarelinhos, um mais lindo que o outro. Desejava ir para o lago vê-los nadar, mas ainda faltava romper-se o último ovo, o maior de todos. Talvez por isso precisasse de mais tempo. Mamãe Pata esperou. No dia seguinte, ouviu o primeiro creque, e o segundo, e o terceiro, creque, creque, creque. Ficaram todos surpresos quando viram, despontando do ovo, um pato grande, cinza, desajeitado e cruzes, como parecia feio. Mamãe Pata estranhou. Ele não se parecia em nada com os outros filhotes. Não quis mais pensar nisso e foi para o lago. Que beleza! Todos os patinhos nadando. E aquele cinza nadava tão bem. Toda orgulhosa, Mamãe Pata foi apresentar a nova família a seus amigos. Recomendou aos filhotes que fossem educados, que fizessem quack para os animais mais velhos e que não brigassem com os mais novos. Assim os patinhos fizeram. Os amigos cumprimentaram alegremente a família. Ficaram encantados com a boa educação dos patinhos e elogiaram a beleza. Epa, tinham de admitir que um deles era muito grandalhão e como parecia feio. Dona Pata que os desculpasse, mas aquele não podia ser filho dela. Era tão diferente dos outros. Dona Pata insistia que ele era apenas diferente. Com o tempo, talvez não o achassem tão feio. Não tardou para que todos chamassem de Patinho Feio. Os irmãos não queriam saber dele. Os pintinhos se assustavam com sua aparência. E até o peru, que não era nenhum modelo de beleza, não o queria por perto. Então o Patinho Feio foi ficando triste e muito solitário. Levava bicada de todos os lados. Por onde passava, só encontrava desprezo. Cansado daquela situação, decidiu fugir dali e procurar sossego em outro lugar. Voou por campos e colinas, atravessou bosques, ficou exausto, não conseguia mais seguir em frente. Então parou em um campo verde e aconchegante para descansar as asinhas. Uns gansos selvagens apareceram e a recepção não foi nada simpática. Que coisinha mais feia, disseram, mas parece precisar de ajuda. Os gansos o convidaram a voar para outras regiões.
Nesse momento, ouviram-se tiros. Eram caçadores que estavam à espreita, querendo caçar gansos. E foi tanto tiro, tanta perseguição. Desesperado, o patinho feio se escondeu como pôde. Depois de um tempo, o silêncio. Os caçadores tinham ido embora. Enquanto pensava qual rumo tomar, vi um bando de aves voando com tanta elegância que ficou admirado. Gostaria de ser como elas. Ah, se ele pudesse! Se não fosse tão diferente. Aquelas aves eram cisnes que seguiam para outra região, fugindo do inverno que se aproximava. E o inverno chegou, acinzentando a paisagem. Patinho Feio temia que o frio intenso o matasse em busca de abrigo. Encontrou uma cabana para se esconder. Ali viviam uma velha, uma galinha e um gato. Os dois animais eram muito presunçosos e arrogantes. Eles se achavam os melhores do mundo, os mais sábios e inteligentes, e humilharam o patinho de todas as formas. Não suportando mais, Patinho Feio decidiu ir embora, arriscando-se no gélido inverno, mais uma vez sozinho. Que triste destino dele! Quase morreu preso ao gelo que se formou num lago onde dormia. Não fosse a generosidade de um camponês e sua esposa, o pior poderia ter acontecido. Pensou que agora seu destino seria outro, pois encontrara pessoas muito caridosas. No entanto, o patinho era meio desengonçado e aprontou a maior confusão. Tropeçou nas panelas, derrubou o leite. Os filhos do casal riam do desespero dele. Zombaram tanto do pobre coitado que o Patinho Feio se despediu gentilmente e partiu. Enfrentou com coragem os últimos dias de inverno, até que finalmente pôde ver os primeiros raios de sol da primavera e os primeiros brotos de relva e as águas dos lagos e aquelas lindas aves que ele vira voando graciosamente no final do verão. Elas eram tão belas, estavam bem ali no lago, à sua frente. Patinho Feio, num impulso de felicidade e admiração, entrou no lago e nadou ao encontro dos cisnes. Ó céus, o que ele estava fazendo? Mais uma vez zombariam dele e talvez o machucassem. Então deteve-se. De repente, viu sua imagem refletida na água. Como havia mudado, não podia ser real. Os cisnes então se aproximaram e deram-lhe as boas-vindas, porque afinal o Patinho Feio se revelara um lindo e majestoso cisne. Vocês gostaram da história do Patinho Feio? Será que ele realmente era feio? A tia quer saber, hein? Vocês vão falar para a tia. O patinho realmente era feio? O que falou na história? Que nós devemos respeitar as diferenças dos amiguinhos, um do outro, né? E as nossas diferenças também, e nos aceitar do jeito que nós somos, tá bom?
Então, o patinho, no final, ele era feio? Não, ele nunca foi feio. A mamãe Patinha sempre falava que ele era o quê? Diferente. Ele não era feio. Mas quando foi passando o tempo, que ele foi crescendo, ele viu que ele não era um patinho. Ele era diferente dos outros, porque ele não era um patinho, ele era um lindo cisne, né? Então, devemos sempre respeitar as diferenças, né? Agora, nós vamos fazer a nossa atividade no nosso livro. Na página 7. Agora que vocês ouviram a história, vocês vão pintar bem bonito aqui a cena do patinho feio. Vocês vão dar um belo colorido. Depois, vão fazer a atividade da página 8. O que é na página 8? Vocês vão... na história, você ouviu o patinho feio, foi crescendo, crescendo. Com a ajuda do professor, de um adulto em casa, recorte as imagens da ficha 1, depois cole-as abaixo, seguindo a ordem em que os fatos aconteceram na história. O que foi a primeira coisa? Vamos lá na ficha 1. Você vai recortar. O que aconteceu primeiro? O patinho foi nascendo, né? Quebrando a casca do ovo. Então, a primeira foto, primeira imagem é essa. Depois ele ficou triste, foi embora, né? Crescendo. Essa daqui é a segunda imagem. E no final, ele virou um lindo cisne. Então, essa é a terceira imagem. Você vai recortar e depois vai colar na sequência da história, tá bom? Conforme o patinho foi crescendo. Quando vocês terminarem essa atividade, vocês vão para a página 35. Nós vamos revisar a vogal E. Antes de dormir, Eduardo está se preparando para dormir. Destaque os adesivos da ficha 7 e cole-os nos lugares adequados deste banheiro. Eduardo. Eduardo inicia com a letrinha E. Esquilo. Olha, tem esquilo na roupa do Eduardo. Também inicia com a letrinha E. Escova. Inicia com a letrinha E de escova. E de Eduardo. E de esquilo. E do elefante. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão destacar os adesivos da ficha 7 e vão colar onde estão essas imagens. Olha só, os adesivos da ficha 7. Você vai destacar onde está a toalha. Você destaca e vai procurar a sombra da toalha e colar. Do espelho, procura a sombra do espelho e cola. E da lixeira, tá certo? Depois vão gravar um vídeo fazendo as atividades e vão mandar para a tia. A tia vai ficar aguardando. Beijos.